como é que vocês estão? Juntos mais uma vez aqui no canal do professor Ângelo Veronese para a nossa aula de desenho geométrico do 6º ano. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui no canal do Prof. Ângelo Veronese, o Prof. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ou, se você está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer recebê-lo também, mas eu aconselho que você assista às aulas anteriores, que é para vocês ficarem afinadinhos com a galerinha que já está aqui desde o início, ok? O assunto de hoje é a continuação dos segmentos de reta, porque antes deles nós falamos de ponto, que é um ente geométrico que não tem dimensão. Falamos de retas, é um ente geométrico que é infinita, não tem início, não tem fim. Falamos de plano, que também é um ente geométrico infinito. Afinal de contas, o único ente que tem início e fim é o segmento de reta. E, portanto, ele tem uma medida. Mas o que é medir, galerinha? É comparar uma grandeza com a sua unidade padrão de medida. Um exemplo de grandeza é o tempo, e o padrão de medida que nós usamos é a hora. Outra grandeza é o peso, que pode ser medido ou calculado através de uma balança. E a unidade padrão é o quilograma. Mas para o desenho geométrico, o que interessa é a grandeza chamada distância, cuja unidade padrão, aqui no nosso país, repito, é o metro. Não somente no nosso país, mas na imensa maioria dos países do mundo. Vamos lá. Nós utilizamos no desenho geométrico o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos do metro. O metro, como vocês sabem, possui os seus múltiplos, que é o decâmetro, equivalente a 10 metros, o hectômetro, equivalente a 100 metros, e o quilômetro, equivalente a 1000 metros. E temos os submúltiplos, que é o decímetro, que é 1/10 do metro, 1 centímetro, que é 1/100º do metro, e 1 milímetro, que é 1/1000º do metro. Observando a nossa régua, notamos que ela é graduada em centímetros e em milímetros. Vejam o exemplo ao lado, galerinha. Esta medida que está apontada na nossa régua ampliada equivale a 12 milímetros ou 1,2 centímetros. Você pode utilizar as duas unidades, a menos que a questão que você esteja respondendo exija que você conclua, faça a sua resposta em uma delas especificamente. Vamos em frente? Mas aí, aquele aluno inteligente, eu gosto muito de perguntas, diz o seguinte: prof, por que eu tenho que usar a minha régua para medir um segmento de reta? Bem, galerinha, ele tem razão. Não é somente a régua que foi utilizada para medir, principalmente desde o começo da história do desenho, ou então em lugares onde eu não tenho uma régua disponível. Verdade. Bom, nesses casos as pessoas costumam usar o palmo. O palmo é um exemplo de unidade de medida. Vamos observar aí a distância entre A e B utilizando o palmo. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos, 5 palmos, 6 palmos. Tranquilo, galerinha. Agora, vamos ver como é que nós escrevemos isso utilizando os símbolos do DG. Dizemos a distância entre A e B é igual a 6 palmos. Ou ainda, a medida entre A e B é igual a 6 palmos. E escreve-se com os símbolos do DG. Letra M de medida, abre parênteses, os dois pontos entre os quais você está medindo, fecha parênteses, igual a 6 palmos. Ou AB traço, que é o símbolo de segmento AB, é igual a 6 palmos. Tranquilo.
Boa pergunta. Mas, problema, galerinha, problema. Você está medindo com o palmo da Carolina ou com o palmo do Caio? Note que a medida do palmo da Carolina é bem menor do que a do palmo do Caio. Portanto, onde cabem 6 palmos da Carolina, talvez caibam menos palmos do Caio. E qual delas você vai escolher para responder uma pergunta ou um teste qualquer? Já perceberam a utilidade da régua, né, galerinha? Num teste ou numa prova que é aplicado para vários alunos, não é possível que se tenham respostas diferentes, né? De outro modo, como é que podemos dizer quem está certo e quem está errado, quem acertou a questão ou quem errou a questão? Então, vamos a um exemplo. Medir o segmento representado abaixo e, em seguida, escrever corretamente a sua identificação. Então, vamos lá, galerinha, olha lá. Eu já disse várias vezes que o desenho geométrico exige precisão e capricho. Tranquilinhos? Lembram-se disso? Pois, de agora em diante, essa necessidade vai fazer parte da nossa vida, né? Com o desenho geométrico. Primeiro passo, galerinha, posicionar a escala da nossa régua certinho, alinhadinho com a reta suporte. Ou, dados os 2 pontos e não tem reta suporte, colocar com muita precisão sobre os pontos. Sobretudo, acertar o 0 da escala da nossa régua com o ponto de partida do nosso segmento. Olha lá, hein? No caso desse segmento de reta FG, nós podemos dizer que a medida de FG é igual a 8,2 centímetros ou 82 milímetros. Ou, simplesmente, segmento de reta FG é igual a 8,2 centímetros ou 82 milímetros. Colocar sempre a unidade de medida, hein? Não vão escrever simplesmente 82 ou 8,2. Galerinha, alguns de vocês já devem ter utilizado o compasso para brincar aí, fazer umas circunferências aqui, outras ali, mas assim como a escala da nossa régua serve para medir os segmentos, o nosso compasso serve para transferir medidas. Vamos ver como é que isso funciona? Nós temos uma reta suporte T e sobre ela devemos construir um segmento AB. Sabendo a medida desse segmento, pegamos a ponta seca do compasso, colocamos sobre o 0 da escala, abrimos até a medida desejada, que no caso é 8 centímetros, colocamos a ponta seca em qualquer ponto da nossa reta suporte e fazemos a marca. Sabemos que o cruzamento de 2 linhas origina um ponto. Temos aí o nosso ponto B. Agora, colocamos a ponta seca sobre B e marcamos o nosso ponto A. Eis aí o nosso segmento AB com a medida de 8 centímetros. Podemos escrever AB igual a 8 centímetros ou M, AB igual a 8 centímetros. Além de transferir a medida da nossa régua para a reta suporte, podemos também transferir a medida de um segmento para a nossa reta suporte. Olha aí como é que funciona. Tomamos a medida do segmento original, né, do nosso segmento KL, colocando a ponta seca numa das extremidades do segmento e o grafite na outra, com bastante capricho e precisão, hein? Pegamos a nossa reta suporte T, colocamos a ponta seca em qualquer ponto dela, marcamos o ponto B, em seguida colocamos a ponta seca em B e marcamos o ponto A. Acabamos de construir um segmento de reta com a mesma medida do segmento original. Galerinha, cuidado agora. Mais uma palavra bacana do desenho geométrico. Guardem bem esse novo nome. Segmentos com a mesma medida são chamados de segmentos congruentes.
e escreve-se, olha lá, o segmento de reta B, sinal de igual com um tiozinho em cima, que quer dizer congruente, ao segmento KL. Escrevemos KL igual a 8 ou medida de KL igual a 8 centímetros ou 80 milímetros. Tranquilinhos? Viram aí o compasso entrando em ação? Já utilizamos os esquadros para traçar retas perpendiculares e paralelas, já utilizamos a nossa régua para medir segmentos e agora utilizamos o nosso compasso para transferir medidas da régua para a reta suporte ou de um segmento dado para a reta suporte. Não é bacana? Vamos em frente. É isso aí, galerinha. Chegamos àquele momento de dar aquela relaxada, aquela respirada, aquele momento de avaliar se gostamos da aula de hoje, deixar aí o like, o momento de pensar nas dúvidas ou sugestões, escrever nos comentários, o momento de inscrever-se no canal, caso você ainda não esteja inscrito, para receber as notificações das aulas, e o momento de compartilhar os conhecimentos que você adquiriu, compartilhar esse vídeo com seus amigos, caso eles estejam necessitando ou sejam simplesmente interessados no assunto. Vamos então praticar e fortalecer os conhecimentos adquiridos nessa aula? Bora lá para os exercícios? Esses exercícios vão juntar também conhecimentos adquiridos em aulas passadas, tá, galerinha? Como eu disse, recordar é refletir, e refletir é memorizar, como também certificar-se do conhecimento adquirido. Vamos lá. Exercício 1 da aula 8. Utilizando os símbolos corretos do DG, identifique todos os segmentos de reta visíveis que formam a figura abaixo, indicando os casos de congruência e em seguida responda a pergunta. Vamos lá observar bem essa figura geométrica. Um tempinho para que vocês possam dar um pause e tentar responder sozinhos. Bora lá para as respostas então, galerinha. Os segmentos são AB, AD, AF, BC, BG, CD, DE, EF e FG. Quais são os casos de congruência, galerinha? Quais são os segmentos que têm a mesma medida? Olha lá, AB, CD e FG. Outro triozinho, BC, DA e EF. Tem mais um triozinho aí que tem as mesmas medidas, ó. DE, AF e BG. Olha lá o símbolozinho de congruência, vamos esquecer. Agora a pergunta, dentre os segmentos de reta dessa figura, existem pares colineares? Existem pares que estão sobre uma mesma reta suporte? Não há, né, galerinha? Nessa figura não há nenhum par de segmentos colineares. Exercício 2 da aula 8. Assinale de acordo com as características corretas das retas, semirretas e segmentos de reta. Aquele tempinho, pausem o vídeo, tentem responder sozinhos. Vamos às respostas. Não tem começo e não tem fim. Quem é, galerinha? A reta. É determinado ou determinada por dois pontos distintos. Nesse caso, a reta é determinada por dois pontos distintos, a semirreta tem um ponto de origem e passa por outro ponto, e o segmento de reta tem dois pontos que são os limites do segmento. Possui um ponto de origem. Somente a semirreta, né, galerinha? Prolonga-se nos dois sentidos. Somente a reta. É impossível medir o comprimento. Bom, aí nós temos as retas e as semirretas. Pode prolongar-se somente em um sentido. Galerinha, a reta pode ser prolongada nos dois sentidos. O segmento de reta não pode ser prolongado em nenhum sentido. Somente a semirreta tem um ponto de origem e pode ser prolongada em um dos dois sentidos. Não pode se prolongar somente o segmento de reta. Tem começo e fim. Somente o segmento de reta. Tem começo e não tem fim.
Somente as semirretas. Pode-se medir o comprimento. Olha, a reta vai e vem para o infinito. A semirreta parte de um ponto e vai para o infinito. O único que dá para medir o comprimento é o segmento de reta. Tem duas extremidades definidas, ou seja, posicionadas. Somente o segmento de reta. Exercício 3.8. Escreva utilizando os símbolos corretos a medida de cada segmento de reta apontada na escala da régua abaixo. A unidade pode ser centímetro ou milímetro. Olha lá, a medida que simboliza o segmento de reta AB. Segmento de reta AB igual a 0,8 centímetros ou medida de AB igual a 8 milímetros. Segmento de reta CD igual a 2,5 centímetros ou medida de CD 25 milímetros. É só prestar atenção no ponto da escala, galerinha, e continuar aí o preenchimento. Se vocês tiverem dificuldade, eu coloquei aí a resposta para todos eles. Belezinha? Aquela aula, hein? Vamos em frente. Bem, chegou a hora da nossa despedida. E como sempre, eu quero agradecer pela presença de vocês aqui no canal do professor Angelo Veronese, o prof. Quero parabenizar vocês pelo empenho na aula, pela paciência que vocês tiveram e treinar sempre para cada vez melhorar mais. Vamos lá, galerinha, vamos juntos, estamos sempre juntos nessa empreitada. Na próxima aula, nós vamos tratar de um assunto novo que se chama ângulos. É um novo elemento muito importante do desenho geométrico. Espero que vocês estejam todos lá, que tenham deixado o seu like, que tenham feito seus comentários, que tenham se inscrito no canal para que possa receber, então, a notificação da aula. Né? Quem sabe não compartilharam também. Vocês podem deixar a sala agora em ordem, como sempre, em ordem. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, galerinha!